Por que é transubstanciação? Porque a substância do pão e do vinho, elas são mudadas, ou seja, aquilo que é pão e vinho é mudado para se tornar corpo e sangue de Jesus. O que é substância? É a essência. A essência do pão mudam, mas a aparência permanece. Por isso que quando a gente comunga, aparentemente nós vemos o pão, nós sentimos o sabor do pão, mas a substância, aquilo que é o pão, não é mais pão. Por exemplo, todos nós somos seres humanos. Todos nós possuímos a nossa natureza humana, não é? A natureza humana. Só que o que acontece? Nós somos seres humanos, mas cada um de nós tem uma característica aparente diferente. Por exemplo, não é? Nosso irmão aqui que está aqui manipulando a câmera é impaciente, ou tem um cabelo, não é, maior do que o outro. Então, o que significa isso? Então, essa mudança, essa questão, né, da substância é a mesma, mas muda a aparência, não é? A aparência, todos nós temos uma aparência diferente. Podemos ter um nariz maior como o meu, um nariz menor como de outra pessoa. Então, nós podemos ser loiros, morenos, não é? Cabelo longo. Então, todos nós temos uma aparência diferente, mas aquilo que nos identifica como ser humano permanece. É a mesma natureza humana para todos nós. Nós todos temos a mesma natureza humana, com diferentes aparências. Na Eucaristia, muda, na verdade, a substância, muda a essência do pão e se torna ali verdadeiramente, não é, corpo do Senhor. Com a aparência do pão, com o sabor do pão. O que verdadeiramente é a Eucaristia, não é? O que verdadeiramente é a Eucaristia é o corpo do Senhor com aparência diferente, ou seja, a aparência do pão, o sabor do pão. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje em dia nós sabemos que existe uma certa tendência de esvaziar esse mistério eucarístico, de achar que a Eucaristia ela não é nada, de excluir, na verdade, a Eucaristia e até chamar de quem adora a Eucaristia, como nós católicos, de idólatras. Cuidado! Idolatria é quando você coloca algo ou alguma coisa ou pessoas no lugar de Deus em sua vida. Não confundamos o que significa idolatria. Tem muita gente falando o nome de idolatria que não sabe nem o que é. Gente que acha que tem o conhecimento total da Bíblia. Cuidado, idolatria é colocar no lugar de Deus algo ou pessoas, tá certo? E simplesmente tirar Deus do seu devido lugar, que deve ser o primeiro lugar em nossas vidas. A Eucaristia, nós não fazemos idolatria, porque nós não estamos adorando um pedaço de pão depois da consagração. Nós adoramos Jesus, pelo mistério da transubstanciação e porque, simplesmente, na Bíblia, Jesus nos fala assim. Agora, meus irmãos, não é? Você me pergunta, mas padre, será que isso é verdade mesmo? Nós dizemos sempre uma coisa, meu filho, para nós seres humanos, tem coisas que são impossíveis. Para nós, sim, há muitas coisas impossíveis, mas para Deus tudo é possível. E o maior mistério de Deus para nós foi Ele ter entrado na nossa história, ter se tornado um homem como nós. Como pode Deus entrar na história humana e se tornar gente como nós? Isso é quase que impensável, não cabe na nossa cabeça. Como que Deus entra na nossa história e se torna um de nós. Não é? Para nós isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por que para Deus tudo é possível? Porque Nosso Senhor tem em suas mãos as leis da natureza. Nosso Senhor tem em suas mãos as leis da vida. Nosso Senhor está acima da vida e da morte. Ele pode tudo. Foi Ele que criou tudo. E Ele pode, inclusive, no seu grandiosíssimo mistério de amor, se tornar pequeno para nos salvar, se tornar pequeno para nos manter na salvação. Para mim, a Eucaristia e também para a Igreja é um grande mistério de amor de Deus pela humanidade. É um mistério que convida a humanidade a participar dessa realidade profunda de seu corpo e de seu sangue. Esse mistério que é para todo ser humano, que não é somente para o padre, que não é somente para quem já é católico, mas para todo ser humano. Porque só quando nós verdadeiramente conhecemos o mistério de Deus, que se torna pequeno, é que nós temos também a consciência de nos tornarmos pequenos e de nos fazermos servos uns dos outros. Como Jesus se fez servo quando Ele foi, primeiramente, lavou os pés dos discípulos e aceitou aquela morte vergonhosa na cruz. Então, espero que todos nós possamos ser também Eucaristia, não é? Esperamos que todos possamos ser Eucaristia. De que forma, gente? Ser Eucaristia. Se dar para o outro, servir ao outro, ser comunhão com os outros, comunhão com a natureza, comunhão com a vida. Então que nós possamos, na verdade, viver essa Eucaristia, comungar não só por um ato tradicional,
mas comungar na verdade, para ser também pão para os outros, para servir os outros. Eu não sei, Magela, se ainda tem alguma pergunta por aí. Padre, e nós vamos agora acompanhar algumas pessoas aqui da nossa plateia, nossos convidados especiais. Aqui tem a Jussiane, tem uma pergunta para o Padre Augusto. Porque antes a gente recebia a Eucaristia diretamente na boca. E porque hoje nós já podemos receber na mão. Ah, tá certo. Muito obrigado. Não é? Ela com as perguntas tão maravilhosas. Porque é a mesma coisa de as pessoas perguntam, Padre, será que eu posso mastigar a hóstia? Não é? As pessoas se perguntam assim. Na verdade, gente, a Eucaristia tem que ser dada na mão. Você pega ali a Eucaristia na mão e leva, até porque a Eucaristia é um alimento. Jesus falou, tomai todos e comei. Então você tem que tocar na Eucaristia. Então você tem que estender as suas mãos, Jesus tem que estar na sua mão e você tem que se alimentar de Jesus. Claro que tem pessoas que preferem receber a Eucaristia logo na boca. Nós sabemos que existe para algumas pessoas um senso de piedade tão grande que as pessoas preferem receber a Eucaristia direto na boca porque se sentem dignas de recebê-la na mão. Mas quem recebe Jesus na boca e recebe na mão, saiba, meu irmão, que ninguém é digno de receber Jesus e ninguém é digno da graça de Deus. Deus nos faz dignos porque Ele nos ama, simplesmente. Então não tem esse negócio de achar, eu coloque Padre aqui, a Eucaristia na minha boca, não na minha mão porque eu sou indigno. Todos nós somos indignos, a começar pelo Padre, que talvez seja o servo mais indigno da comunidade ali, a manipular as coisas santas de Deus. E outra coisa, a mesma coisa. Padre, eu não vou mastigar o corpo de Jesus porque eu estou cometendo o ato de impiedade. Mastigue o corpo de Jesus. Jesus falou, tomai todos e comei. E eu vou falar até aqui uma coisa engraçada, não foi tomai todos e chupai, não é? Tomai todos e comei, quer dizer, é tomai todos e comei. Mastiguem a hóstia, é alimento. Muito bem, nós estamos aqui com a Rivana. Rivana, qual é a sua dúvida? Porque nós temos que passar por todo um processo de catequese antes de fazer a primeira comunhão. Assim, é importante esse período de catequese. Por que é importante? Porque eu acredito que todo o processo de preparação para o sacramento tem que levar um tempo para a pessoa tomar consciência daquilo que vai receber, daquilo que vai receber em suas mãos. Então, se você passa um mês, 2 meses, se você não tem uma preparação profunda, o que vai acontecer? Você vai receber a Eucaristia, no outro domingo você não participa mais da missa e pior, não é? Chega até a deixar a Igreja Católica porque não conseguiu compreender o que na verdade a Igreja ensina e o que a Igreja prega. E aí o que acontece? Sem saber o que a Igreja ensina e o que a Igreja prega, e sem ter fundamento suficiente na Palavra de Deus, você vai seguir qualquer caminho que lhe oferece, porque aquela pessoa que não conhece aquilo que diz que acredita não pode amar. Eu só posso amar aquilo que eu conheço e aquilo que eu acredito. Última pergunta aqui da Fabiana. Diga aí, Fabiana, sua dúvida. O corpo de Cristo ele é representado pelo pão. E o vinho é o sangue. Por que na comunhão a gente só fica com o pão? Muito bem. Uma boa pergunta, Fabiano. Olha, veja bem. Depois da consagração, ali não existe mais pão. Fique claro, viu? Bem claro. Depois da consagração, ali não é pão. Ali é corpo de Cristo. Acaba com essa história de dizer, antes da consagração é pão e vinho, depois é corpo e sangue de Jesus. Já não é mais pão. Então já não é mais representação. É corpo e sangue de Jesus, tá certo? Então, uma coisa fundamental para você entender. Agora, me responda uma coisa, existe corpo sem sangue? Jesus está inteiramente no pão e inteiramente no vinho. Se Jesus está inteiramente no pão e inteiramente no vinho, quando você come o corpo do Senhor, você está, na verdade, se alimentando do Cristo por inteiro, não da metade de Jesus. Então, você se alimenta do Cristo por inteiro. Tá certo? Então o que acontece? Não fique com receio. Quem se alimenta do corpo do Senhor se alimenta do Cristo por inteiro. Tá certo? Então, Magela, eu acho que... Não sei se tem mais alguma pergunta. Não. Tá bom, gente. Então, muito obrigado mais uma vez. E que, mais uma vez eu digo, vão à missa todos os domingos, porque Jesus está lá. E não perca a oportunidade de se encontrar com Ele.